Vamos iniciar a correção das atividades complementares da semana 3 do Plano de Estudos Tutorados, volume 2. Durante esta semana, estudamos equações de primeiro grau no plano cartesiano. Detendamos em equações do primeiro grau. Resolva as equações a seguir, considerando o conjunto universo igual ao conjunto dos números racionais. Letra A, vamos iniciar colocando cada termo da equação no seu membro correto. 5x está subtraindo no segundo membro, ele passa para o primeiro membro somando. O 7 está subtraindo no primeiro membro, ele passa para o segundo somando. 2x mais 5x, 7x. 1 mais 7, 8. O 7 está multiplicando, ele passa para o segundo membro, dividindo em forma de fração. Conjunto solução, x pertence a R, tal que x é igual a 8 sétimos. Letra B, o x está subtraindo no segundo membro, ele passa para o primeiro membro somando. E o 13 está somando no primeiro membro, passa para o segundo membro subtraindo. 4x mais x, 5x. 43 menos 13, 30. 5 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. 30 divididos por 5 é igual a 6. Conjunto solução, x pertence a R, tal que x é igual a 6. Letra C, vamos eliminar parênteses. Negativo antes de parênteses troca todos os sinais dos números que estão dentro de parênteses. Então, nós teremos 2x menos 3 é igual a 1 menos 3 mais 3x. 3x está somando no segundo membro, ele passa para o primeiro subtraindo. E o 3 que está subtraindo no primeiro membro, passa para o segundo membro somando. 2x menos 3x, menos x. Menos 3 com mais 3 são opostos, eu posso cancelar, sobra 1. Para eliminar o negativo do primeiro membro, eu multiplico toda a equação por menos 1. Multiplicar por menos 1 significa mudar todos os sinais. Onde tem menos, eu coloco mais. Onde tem mais, eu coloco menos. X igual a menos 1. Conjunto solução, x pertence a R, tal que x é igual a menos 1. Na letra D, no segundo membro, vamos transformá-lo em uma fração. Denominador que não aparece vale 1. Vamos igualar os denominadores através da equivalência de frações. Qual é o menor denominador comum de 3, 2 e 1? O 6. 6 é divisível por 3, 6 é divisível por 2, 6 é divisível por 1. O que eu devo fazer para transformar o denominador 3 em 6? Eu devo multiplicá-lo por 2. Então, o numerador eu multiplico pelo mesmo número. Para transformar 2 em 6, eu tenho que multiplicá-lo por 3. E multiplico o numerador pelo mesmo número. Para transformar 1 em 6, eu multiplico 1 por 6. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 6, 6. Então, denominador eu escrevo uma única vez. No numerador, eliminando parênteses. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2x, 6x. Positivo vezes negativo, que está fora de parênteses, negativo. Menos 6x. 3 vezes menos 1, menos 3. Vezes o negativo que está fora de parênteses, negativo vezes negativo, positivo, mais 3. No segundo membro, 6 vezes x, 6x. 6 vezes 3, 18. Vamos eliminar o denominador 6. 6x está somando no segundo membro, ele passa para o primeiro subtraindo. O 4 e o 3, que estão somando no primeiro membro, passam para o segundo membro subtraindo. 2x menos 6x menos 4x. Menos 6x menos 10x. 18 menos 4, 14.
14 menos 3, 11. Para eliminar o negativo do primeiro membro, eu multiplico toda a equação por menos 1. Onde tem menos, eu coloco mais. Onde tem mais, eu coloco menos. O 10 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. 11 décimos, eu posso deixar a resposta em forma de fração ou dividir. 11 divididos por 10, 1 inteiro e 1 décimo negativo. Conjunto solução, x pertence a R, tal que x é igual a menos 1 inteiro e 1 décimo. Na letra E, como eu tenho uma fração apenas, eu vou isolar essa fração no segundo membro. O 2 está subtraindo no segundo membro, ele passa para o primeiro membro somando. E no primeiro membro eu posso eliminar parênteses. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes menos 1, mais 3. 3 mais 4, 7. 7 mais 2, 9. Por que eu eliminei essa fração no segundo membro? Aqui, em vez de pensar em mínimo múltiplo comum, eu vou apenas aplicar a operação inversa. O 2 está dividindo no segundo membro, ele vai passar para o primeiro multiplicando. Ah, mas eu resolvi com MMC. Não tem problema, você vai chegar na mesma solução. 2 vezes menos 3x, menos 6x. 2 vezes 9, 18. O x, ele é positivo, ele está somando no segundo membro, ele passa para o primeiro membro subtraindo. E o 18, que está somando no primeiro membro, passa para o segundo subtraindo. Menos 6x, menos x, menos 7x. Multiplicando por menos 1, onde tem menos, eu coloco mais. 7x é igual a 18. O 7 está multiplicando, ele passa para o segundo membro, dividindo em forma de fração. X é igual a 18 sétimos. Conjunto solução, x pertence a R, tal que x é igual a 18 sétimos. Letra F, vamos eliminar parênteses. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 6, 18. Menos x. Negativo vezes negativo, positivo, mais x. Negativo vezes positivo, negativo, menos 1. 5x está somando no segundo membro, ele passa para o primeiro subtraindo. 18 está somando no primeiro membro, ele passa para o segundo subtraindo. 1 está subtraindo no primeiro membro, ele passa para o segundo somando. 3x mais 1x, 4x. 4x menos 5x, menos x. 8 menos 18, menos 10. Menos 10 mais 1, menos 9. Negativo no primeiro membro, multiplico por menos 1. Onde tem menos, eu coloco mais. X é igual a 9. Conjunto solução, x pertence a R, tal que x é igual a 9. Na letra G, os números que não têm denominador, menos x e menos 5, eu posso colocar o denominador 1. Ou então, eu posso usar o mesmo artifício que eu usei na letrinha E. Isolar essa fração e passar o 5 multiplicando para o segundo membro. Bom, múltiplo comum de 5 e 1 é 5. Para transformar 5 em 5, eu não vou alterar o valor dessa fração. Então, multiplico por 1. Para transformar 1 em 5, eu multiplico toda a fração por 5. Para transformar 1 em 5, eu multiplico por 5. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 5, 5. No numerador, 4x vezes 1, 4x. Menos x vezes 5, menos 5x. 5 vezes 5, 25. Elimino os denominadores. 4x menos 5x, menos x igual a menos 25. Para eliminar o negativo do primeiro membro, multiplico por menos 1. Onde tem menos, eu coloco mais. X igual a 25. Conjunto solução, x pertence a R, tal que x é igual a 25.
Na letrinha H, vamos eliminar parênteses. Negativo vezes negativo, positivo, mais 2x. Negativo vezes positivo, negativo, menos 3. 3x está no segundo membro, ele é positivo, ele passa para o primeiro membro negativo. E o 3, que está negativo no primeiro membro, passa para o segundo positivo. 5x mais 2x, 7x. 7x menos 3x, 4x. 7 mais 3, 10. 4 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. Posso simplificar. 10 e 4 são pares, são divisíveis por 2. 10 divididos por 2, 5. 4 divididos por 2, 2. Posso deixar em forma de fração, posso deixar em forma decimal. 5 divididos por 2, 2,5. Conjunto solução, x pertence a R, tal que x é igual a 2,5. Questão 2. Gabriela subtraiu 2 unidades de um número racional x. Eu não sei que número é esse, chamei de x, então x menos 2. O resultado que ela obteve equivale à metade desse número. Esse número é o x. O que é metade de x? É x divididos por 2. Adicionado, ou seja, mais 34. Vamos isolar x divididos por 2. 34 está somando, ele passa para o primeiro membro subtraindo. Menos 2 menos 34, menos 36. O 2 está dividindo no segundo membro, ele passa para o primeiro membro multiplicando. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 36, menos 72. O x está somando no segundo membro, ele passa para o primeiro subtraindo. 72 está subtraindo no primeiro membro, passa para o segundo somando. 2x menos x, x igual a 72. Número 3, considere o retângulo a seguir. Base 2x, altura x. Sabendo que o perímetro desse retângulo mede 96 centímetros, quais são as dimensões do comprimento dos lados? O que é perímetro? É a soma das medidas dos lados de um polígono. O retângulo tem 2 pares de lados de mesma medida. Então, eu posso somar as medidas e multiplicar por 2. Ou seja, 2 vezes a medida do comprimento mais a medida da largura. X mais 2x, 3x. 2 vezes 3x, 6x. O 6 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. 96 divididos por 6, 16. A altura é 16 centímetros. A base é o dobro, 2 vezes 16, 32 centímetros. Questão 4. Classifique em verdadeira ou falsa cada afirmação. 1 e 0 é solução da equação. 2x menos y é igual a menos 1. Vamos verificar. Onde tem x, eu vou substituir por 1. Onde tem y, por 0. 2 vezes 1, 2. 2 menos 0 é igual a 2. 2 é igual a menos 1? Não. Então, 1 e 0 não é solução da equação. Menos 3 e 2 é solução da equação. Menos 3x menos 5x igual a menos 1. Onde tem x, eu vou substituir por menos 3. Onde tem y, por 2. Menos 3 vezes menos 3, negativo vezes negativo, positivo. 3 vezes 3, 9. Menos 5 vezes 2, menos 10. 9 menos 10, menos 1. Menos 1 é igual a menos 1? Verdade. Então, menos 3 e 2 é solução da equação. Menos 2 e menos 1 é solução da equação x meio menos y é igual a 0? Vamos verificar. Onde tem x, eu substituo por menos 2. Onde tem y, por menos 1. Menos 2 divididos por 2, menos 1. Negativo vezes negativo, positivo. Menos 1 mais 1, 0.
0 é igual a zero? Verdade. Então, menos 2 e menos 1 é solução da equação. 4 e menos 2 é solução da equação. 3x mais y igual a 11. Vamos substituir. Onde tem a letrinha x, eu substituo por 4. Onde tem a letrinha y, por menos 2. 3 vezes 4, 12. Positivo vezes negativo, negativo. 12 menos 2, 10. 10 é igual a 11? Não, falso. Então, 4 e menos 2 não é solução da equação. 1 e menos 2 terços é solução da equação. X mais 3y igual a menos 1. Onde tem a letrinha x, eu vou substituir por 1. Onde tem a letrinha y, por menos 2 terços. Positivo vezes negativo, negativo. Posso simplificar o 3 do numerador com o 3 do denominador, sobra 2. 1 menos 2, menos 1. Menos 1 é igual a menos 1? Verdade. Então, 1 e menos 2 terços é solução da equação. Questão 5. Em cada caso, construa em papel quadriculado um plano cartesiano e represente graficamente o conjunto solução de cada equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, eu tenho a equação 2x mais y igual a 1. Eu vou atribuir valores para x, substituir na equação e encontrar os valores de y. Só assim eu vou construir o gráfico e representar nesse gráfico a reta da equação de primeiro grau. Para x igual a menos 1, onde tem a letrinha x, eu vou substituir por menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. O 2 está subtraindo, ele passa para o segundo membro somando. 1 mais 2, 3. Quando x for menos 1, o y é igual a 3. Para x igual a zero, vamos substituir na equação a letrinha x pelo número zero. 2 vezes zero é igual a zero. 0 mais y, y igual a 1. Quando x for zero, o y será 1. Para x igual a 1, 2 vezes 1 é igual a 2. O 2 está somando, ele passa para o segundo membro subtraindo. 1 menos 2 é igual a menos 1. Para x igual a 1, y é igual a menos 1. Menos 1 e 3. Vamos ligar o menos 1 do eixo x ao 3 do eixo y. 0 e 1. Esse ponto será marcado sobre o 1 do eixo y. 1 e menos 1. Vamos ligar o 1 do eixo x ao menos 1 do eixo y. Unindo esses três pontos, nós temos a reta da equação 2x mais y igual a 1. X meio menos y menos 3 igual a 0. Aqui eu tenho que pensar, para não trabalhar com números decimais, eu vou atribuir valores para x que sejam múltiplos de 2. Coloquei o menos 2, o 0 e o 2, porque aí eu elimino a fração. Para x igual a menos 2. Onde tem a letrinha x, eu substituo por menos 2. Menos 2 divididos por 2, menos 1. O 1 está subtraindo, ele passa para o segundo membro somando. 3 mais 1 é igual a 4. Multiplicando por menos 1, onde tem menos eu coloco mais, onde tem mais eu coloco menos. Para x igual a menos 2, y é igual a menos 4. Para x igual a 0. 0 divididos por 2 é 0. 0 menos y, menos y. Multiplicando por menos 1, y igual a menos 3. Para x igual a 0, y é igual a menos 3. Para x igual a 2, 2 divididos por 2 é 1. 1 está somando, ele passa para o segundo membro subtraindo. 3 menos 1 é igual a 2. Multiplicando por menos 1, y é igual a menos 2. Para x igual a 2, y é menos 2. Próximo passo, marcar esses três pontos
no plano cartesiano, menos 2 e menos 4. Vamos ligar o menos 2 do eixo x ao menos 4 do eixo y. 0 e menos 3. Esse ponto será marcado sobre o menos 3 do eixo y. 2 e menos 2. Vamos ligar esse ponto, ligando o 2 do eixo x ao menos 2 do eixo y. Unindo esses três pontos, nós temos a reta da equação x meio menos y menos 3 igual a 0. E assim nós encerramos a correção de mais uma sequência de atividades complementares do Plano de Estudos Tutorados, volume 2.